Então, pessoal, na sessão Hora de Estudo, dúvidas são os exercícios 11, 14 e 15, tá? Páginas 34 e 35. Vamos começar pelo 11. O 11, ele diz o seguinte: uma lâmpada incandescente de 127 volts e 60 watts possui resistência de aproximadamente 269 ohms. Calcule a corrente que percorre a lâmpada em condições normais de funcionamento, utilizando a primeira lei de Ohm. Então, o que eu vou relacionar na primeira lei de Ohm? Eu vou relacionar a tensão U com a resistência R com a corrente I. Então, para eu calcular essa corrente, eu vou estabelecer uma relação entre esses 127 volts e os 269 ohms. Olha lá, ó. A tensão U é o produto da resistência pela corrente. Como eu quero a corrente, eu passo a resistência dividida a tensão. Substituindo o valor, eu vou ter 127 da tensão, 269 da resistência. Eu tenho uma corrente de aproximadamente 0,47 amperes. Aí, na letra B, entrei antes, usando a equação para o cálculo da potência em dipolos elétricos, que a potência é o produto da corrente pela tensão, calcule novamente a intensidade da corrente. Então, agora o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o valor de 60 watts, a potência, e o valor de 127 volts para a tensão. E vou calcular essa corrente, dividindo essa potência de 60 pela tensão de 127. Dá a mesma corrente, lógico, eu não mudei o equipamento, eu não mudei a lâmpada, no caso, tem que dar a mesma corrente. Ou seja, comparando os resultados das letras A e B, esses resultados têm que ser iguais, beleza? Então, 11 está aí. Se não me engano, foi a Juliana que estava com dúvida nesse exercício 11. Tranquilo, então? O 11, Juliana? Beleza? O 14 e o 15 eu percebi lá, mas eu peguei, eu guardei. Quem estava com dúvida, que é a Júlia que estava com dúvida, deixou lá a dúvida. O Guilherme também, eu vi lá que ficou com dúvida nesse exercício, no 14 e no 15. Então eu vou resolver e, de repente, sana a dúvida de todo mundo, né? Então vamos lá. O 14 agora. Então, esse aqui já foi, tá tranquilo. O 14 ele diz o seguinte: hoje em dia são comuns aparelhos bivolts, ou seja, aqueles que podem ser ligados tanto em 110 volts quanto em 220 volts. Porém, há aqueles que operam exclusivamente em uma ou outra tensão. E, nesse caso, podem ocorrer sérios danos a esses aparelhos, caso sejam ligados sob DDP que não seja apropriado. Considere o aparelho preparado para funcionar em 110, porém ligado em 220. O que pode acontecer? Por exemplo, carregador de celular. Carregador de celular é bivolt. Não tem problema nenhum eu ligar em tomada 110, 220. 110, no caso aqui, é um padrão que a gente usa, comum, tá? Porque na realidade é 127 volts. E o que vai acontecer? Ele vai operar dentro dessas duas tensões, não vai acontecer nada. Porém, vamos supor que eu tenho um carregador de celular que opere em 110 volts e ligo esse aparelho no 120 volts. O que vai acontecer? Vamos calcular as potências aqui, ó, para ver o que acontece. Por que essa potência quadruplica? É fácil de entender se a gente substituir valor. A potência, pessoal, quando eu relaciono a potência à tensão, essa potência é o quadrado da tensão dividido pela resistência. Então, por que eu relacionei potência com tensão? Por causa das tomadas que eu estou ligando aqui. Então, para a potência de 100, para a tensão de 110,
eu vou ficar com uma potência que vai ser esse 110 ao quadrado dividido por R. 110 ao quadrado, 12.100 dividido por R. Esse é o resultado. Independe do valor de R, tá? O valor de R vai ser constante. Aí, para o 220, o que vai acontecer? Eu vou elevar isso ao quadrado. É fácil de entender, ó. De 110 para 220, eu dobrei. Correto? Se esse valor dobrado é elevado ao quadrado, a potência final fica quadruplicada. Aí eu fiz com o valor numérico para ficar mais tranquilo de entender. Olha lá, ó, 220 ao quadrado dividido por R dá 48.400. Ou seja, 48.400 é 4 vezes 12.100. Como a resistência R é constante, o aparelho é o mesmo, porém foi ligado numa tomada errada, essa potência no 220, ela é 4 vezes a potência quando eu ligo o aparelho na tomada certa. Então, se eu pegar esse aparelho e ligar ele no 220, ele pode até funcionar durante um tempo, mas ele queima. Aí, se eu fizer ao contrário, não tem eficiência. Por exemplo, se eu ligo um aparelho 220 numa tomada 110, ele não vai funcionar com a eficiência que ele foi fabricado. Ventilador, por exemplo. O ventilador tem aquela chavinha que seleciona a tensão. Se eu pegar um ventilador, colocar a chave no 220 e ligá-lo numa tomada de 110, a rotação dele vai ser menor. Ele não está funcionando na eficiência qual ele está determinado, tá? Então, neste caso aqui, de eu ligar o 110 e 220, a potência quadruplica. Aí, sabendo que a potência é definida pela relação da quantidade de energia transformada por intervalo de tempo, olha lá, ó, N sobre ΔT, durante o período de tempo em que ficar ligado nessa tomada, o aparelho receberá mais ou menos energia do que aquela na qual ele foi preparado. Vamos observar, a energia aqui ela é diretamente proporcional à potência. Então, se eu quadrupliquei a potência e essa energia é diretamente proporcional, ele vai receber mais energia. Olha lá, ó, a energia consumida pelo aparelho é diretamente proporcional à sua potência. Dessa forma, para o mesmo intervalo de tempo de uso, quadruplicando-se a potência, quadruplica-se a energia consumida. Há risco de queimar os seus componentes? Sim. Há risco de queimar seus componentes, já que a quantidade de energia transformada em calor, né, no caso do efeito Joule, aumentará consideravelmente, provocando um maior aquecimento de seus componentes. Então, antigamente, aí, vamos colocar isso antigamente aí, 15 anos atrás, mais ou menos, quando você comprava um celular, ele não vinha com essa especificação de ser bivolt, os carregadores eram ou 110 ou 220, na maioria eram 110. Então, quando você saía para fazer uma viagem, alguma coisa, a primeira coisa que você fazia, quando chegava no hotel, por exemplo, era perguntar se as tomadas do quarto eram 110, quais tomadas eram 110, para você não correr o risco de perder seu aparelho na época. Tá? Hoje em dia não, hoje em dia é mais tranquilo, né? Aí o 15, a questão do Enem. Em um manual de chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Aí eu tenho dois modelos de chuveiro aqui. Um chuveiro A, que é ligado a uma tensão de 127 volts, e um chuveiro B, ligado a uma tensão de 220 volts. Aí, essa parte aqui da tabela, ela está relacionada ao seletor de temperatura associado à potência, né? Desligado até na potência máxima dele, com esses três círculos. Então, desligado é tudo zero, aí vai variando, né? 2.440, 2.540 e assim vai. Aí, na potência máxima dele, o 127, 5.500 watts, o 226.000 watts. Aí, o disjuntor, ou fusível, né? Que é aquela chavinha
que você coloca no quadro de distribuição, que aquilo ali tem que cair, tá? Se tiver dimensionado errado, vai dar sobrecarga. Então, aquela chavinha para proteção, ela cai para proteger o circuito. Ela, para o 127 é de 50 ampere e para o 220 é de 30 ampere. E a seção do condutor, né, aquele fio que sai da parede, que vai ser ligado ao chuveiro, isso daqui está relacionado à bitola do fio, tá? A grossura do fio. Para o 127 é 10 milímetros quadrados e para o 220, 4 milímetros quadrados. Por quê? Porque o 220 transforma mais carga por unidade de tempo. Então, eu não preciso de um fio tão grosso. Então, uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A, que é o 127, e ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. Está lá na especificação. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do tipo B deveria possuir uma amperagem 40% menor, 30 amperes, né? Considerando-se os chuveiros do modelo A e B funcionando à mesma potência de 4.400 watts, a razão entre suas respectivas resistências elétricas RA e RB que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de quanto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar para a mesma potência a resistência do chuveiro A e do chuveiro B, ou seja, eu vou montar uma razão entre a resistência do modelo A com a resistência no modelo B, assim, ó. Então, a razão entre RA e RB, ela vai estar relacionada à diferença de potencial ao quadrado, pela potência do modelo A, dividido pela tensão do chuveiro B, pela potência do chuveiro B. Por que eu tenho essa relação aqui e essa relação aqui embaixo? Porque potência é 1 quadrado sobre R. Então, trocando R por potência, eu tenho essa relação. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Multiplicando em cruz, né, eu multiplico os meios, vai ficar os meios relacionados ao denominador e os extremos relacionados ao numerador. Então, eu vou ter o A quadrado sobre a potência do modelo B, sobre a potência do modelo A, sobre o B quadrado. Não precisava nem trocar o 4.400 aqui, porque eles estão funcionando a mesma potência. Então, eu cancelo esse 4.400 para não ter que entrar no cálculo. Aí, o que acontece? A razão entre RA e RB é o A quadrado sobre o B quadrado. Faço a divisão de 127 por 220, elevo ao quadrado. A razão entre as resistências é de 0,33. É em torno de 33%. A resistência do modelo A, ela é 33% a resistência do modelo B. Beleza, pessoal? Então é isso que ficou para trás aí, que eu observei lá nas dúvidas que vocês tinham. Continua desse jeito, tá legal, tá? Porque eu pego, dou uma olhada na sexta-feira, no sábado eu dou uma olhada, aí na hora de salvar eu já vejo se tem dúvida. Ah, pode continuar mandando assim, que eu monto o slide e na aula da segunda-feira eu resolvo para vocês, beleza, gente? Tranquilo? Ficou claro? Ficou sossegado? Posso começar aqui? Deixa eu só dar uma olhada na presença. Joia. Vamos lá, então. Bom, então o que nós vamos ver hoje são os geradores elétricos. Isso está na página 22 do volume 11, tá? Aqui, ó. Geradores elétricos. Coloquei todo o conteúdo aqui, já envolvendo as atividades.
Porém, antes, a Raquel pediu para eu avisá-los a respeito dessa live de Ciências da Natureza que vai ter amanhã, às 17 horas, tá? Nesse endereço aqui, ó, spe.com você.live/prepara Enem, tá? Com o Ives Ukirza, do canal Física Total. Vale a pena, tá? A cada 15 dias eles vão colocar conteúdos novos, então vale a pena entrar lá e dar uma assistida. Beleza, gente? Bom, o que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com geradores elétricos. Eu fiz uma introdução aqui para a gente poder já ficar familiarizado com o assunto. Então, geradores elétricos são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica, por exemplo, energia mecânica que eu tenho acumulada numa represa, a água acumulada num reservatório, ela tem capacidade de armazenar energia na forma de potencial gravitacional. No processo final que ela vai passar pelo gerador, ela vai estar sendo transformada em energia elétrica. Energia eólica, né, proveniente do vento. Isso são exemplos de energias não elétricas. E a finalidade dele é transformar essas energias não elétricas em energia elétrica. Eles são usados para garantir energia sempre que haja falha na corrente elétrica. Então, a finalidade do gerador é aumentar a diferença de potencial, certo? Assim, a função de um gerador, aí, ó, é garantir que a diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica dure mais tempo e não interrompa o circuito. O circuito elétrico é percorrido entre dois polos existentes no gerador. Num desses polos, o potencial elétrico é negativo e sua tensão é menor, enquanto no outro polo, o potencial elétrico é positivo e sua tensão é maior. Então, a função do gerador é sempre garantir essa diferença de potencial, tá? Ele sempre vai garantir para a gente essa energia por quantidade de carga que ele vai entregar. E a sua finalidade é transformar a energia não elétrica em energia elétrica. Então, tem uma introdução aqui que diz o seguinte: os geradores elétricos de uso pessoal, como pilhas e baterias, são hoje um dos principais poluentes do lixo doméstico. O Brasil produz cerca de 800 milhões de pilhas anualmente e cada brasileiro consome, em média, 5 pilhas por ano. As pilhas e baterias devem ser descartadas em postos adequados de coleta. Em aterros comuns, a degradação desses componentes elétricos pode contaminar o solo e a água. Então, as baterias, mesmo que sejam em grande maioria recarregáveis, apresentam outro problema. Anualmente são substituídos mundialmente cerca de 1,5 bilhão de celulares, ou seja, 1,5 bilhão de baterias são descartadas. Diversas empresas e cooperativas organizadas fazem dessa atividade uma rentável maneira de ganhar a vida. Entretanto, apesar das diversas iniciativas públicas e privadas, ainda assim é pouco o que se tem feito para resolver esse problema. Aí em Santa Rita, o Inatel faz a coleta de lixo eletrônico, né? Antes desse problema todo que nós estamos passando de pandemia, eu sempre ouvia pelo rádio que determinado dia eles iam estar passando em Pouso Alegre, em determinado local, para fazer coleta de lixo eletrônico, né? Acho que devido à pandemia eles deram uma interrompida nesse processo, eu não sei. Mas eles sempre estão fazendo. Aqui perto de casa tem um supermercado que tem na entrada dele coleta de lixos eletrônicos, bateria, pilha. Então a gente sempre, quando a gente tem oportunidade, a gente junta aqui em casa e eu passo lá e lixo. Bom,
Vamos entender as equações dos geradores reais, então. Então, observe, os geradores são dispositivos que se transformam outros tipos de energia química, solar, mecânica, etc., em energia elétrica. Então, aqui nós temos dois exemplos bacanas, né? Nós temos as placas de captação de energia solar e os geradores eólicos, né? Aqui tem um probleminha aqui, ó, nesses daqui. Não é todo lugar que você pode ter, né? Não é todo lugar que eu tenho um vento constante. E eles, apesar de não provocarem uma poluição no ambiente, eles causam uma perturbação sonora muito grande, uma poluição sonora muito grande. Eles causam muito ruído, esses tipos de geradores. Então, quem mora perto disso daí passa um transtorno grande, porque é 24 horas por dia funcionando, né? Enquanto estiver ventando, ele vai estar funcionando e eles vão colocar em locais que tem uma distribuição uniforme de vento, né? Isso daqui é muito comum, essa primeira gravura aqui, é muito comum na Califórnia. O pessoal tem aquelas fazendas solares. Então, hoje em dia no Brasil está se tornando muito comum, né? As residências terem placas de captação de energia solar para transformar em energia elétrica. É um benefício legal, porque dependendo do tanto de energia que você produz, você pode jogar no sistema e isso entra como crédito, né? Porque essa daqui é a melhor maneira de produzir energia, porque você produz e consome energia no mesmo local onde ela é produzida, então você não tem essa necessidade de distribuir isso daí por grandes distâncias, acarretando em perdas, né? Então você monta um sistema de captação de energia solar na tua casa para você mesmo consumir, então você tem uma perda bem pequena na, na produção e no consumo dessa energia. As pilhas, antes, os geradores elétricos transformam energia solar, eólica, hídrica, térmica, etc., em energia elétrica. As pilhas e baterias, por exemplo, convertem energia química em energia elétrica para alimentar os circuitos de brinquedos, calculadoras, celulares, etc. Lembrando que potencial elétrico é definido como a quantidade de energia por carga, conclui-se que, como o gerador fornece energia para as cargas que o atravessam, ele promove um aumento no potencial, ou seja, ele promove uma DDP positiva, denominada força eletromotriz. A força eletromotriz, ela é definida como a razão entre a energia elétrica total fornecida pelo gerador e a carga elétrica que foi transferida do polo negativo para o polo positivo, ou seja, essa energia potencial, essa é a força eletromotriz, ela representa a energia elétrica total que ele fornece por quantidade de carga que é transferida de um ponto para o outro. Essa transferência de carga do polo negativo para o polo positivo faz eu aumentar esse potencial elétrico. E isso daí faz com que eu realize trabalho. Essa realização de trabalho no deslocamento dessas cargas transforma a energia não elétrica, só um minutinho, gente, em energia elétrica. Beleza? Então, a força eletromotriz, que é característica do gerador, é essa razão que eu tenho entre a energia elétrica total fornecida por ele e a quantidade de carga que foi transferida de um polo para outro. Então, o que é isso daí na prática para a gente? É aquele valor de tensão que tem gravado na pilha, na bateria do celular. Por exemplo, eu tenho pilhas de 1,5 volts, eu tenho baterias de 12 volts, né? As baterias do celular, elas vêm gravado
Esse valor, por exemplo, tem um celular aqui que ele tem, a bateria dele é de 3,8 volts. Então, é o tanto de energia por quantidade de carga que ele vai fornecer para o circuito, aumentando a diferença de potencial no meu circuito, ou seja, transformando um certo tipo de energia em energia elétrica, fazendo a realização do trabalho. Tá? Então, o aumento de potencial nominal produzido pelo gerador é denominado força eletromotriz. E a força eletromotriz é simbolizada por essa letra grega, né, pelo epsilon, e sua unidade no sistema internacional é o volt. Então, o que é a força eletromotriz na pilha? É aquele valor que vem gravado na pilha. Tá? Tem pilha de 1,5 volts, tem pilha de 12 volts, tem pilha de controle remoto de portão eletrônico, que são pilhas de 9 volts. Vai depender do tanto de energia que eu preciso transferir por carga. Tá? Aí isso daí vai determinar essa força eletromotriz. Bom, em situações do dia a dia, no entanto, podemos perceber que, após algum tempo de uso, as pilhas e baterias se aquecem, o que pode ser explicado pelo fato de os geradores reais possuírem uma resistência interna. Conforme a corrente elétrica e os atravessa, o material que os constitui oferece resistência R ao deslocamento de cargas. E como consequência uma queda de potencial determinada pela primeira lei de Ohm. Ou seja, a queda de potencial elétrico nessa pilha, ela está relacionada à resistência interna dessa pilha, é do tipo de material que é construído a pilha. Hoje em dia, eles tentam produzir pilhas e baterias que ofereçam a menor resistência possível para eu não ter essa perda de energia, essa perda por efeito Joule. Você pega, por exemplo, um celular. Geralmente, quando você entra num aplicativo, num celular que necessita de muita energia, eu vou ter um aquecimento maior da bateria do celular. Joguinho no celular, jogo que precisa de muita energia para carregar. Ele vai precisar de mais carga atravessando os terminais dessa bateria para fornecer a energia adequada para o funcionamento do jogo. Então é aí que eu vou ter um aumento dessa quantidade de carga que vai atravessar essa minha bateria para levar para o receptor, no caso, e isso vai causar um aquecimento maior dessa bateria, porque essa resistência interna dentro da bateria é constante. Vai depender do tipo de material que ela é construída, mas vai passar mais corrente, porque você precisa de mais energia para fazer o jogo funcionar. Então, eu vou ter uma perda maior por efeito Joule. Esse é um grande problema, essas perdas. Tá? O ideal seria que eu não tivesse queda de potencial na bateria. Que o que ela fornece, tudo que ela fornece, ia ser consumido pelo receptor. Mas isso não existe. Tá? Eu sempre vou ter uma perda, tá? E essa perda está associada principalmente ao tipo de material que é constituído esse gerador, no caso, essa pilha. Tá? Então, todo gerador real possui uma resistência interna R minúsculo, cuja unidade no sistema internacional é o ohm. Então, um gerador real é representado da seguinte maneira: dentro do gerador, lá dentro da pilha, eu tenho aqui o polo negativo, eu tenho aqui o polo positivo. Aí, esse epsilon aqui é a força eletromotriz dele. É aquela tensão que vem específica para o fornecimento de energia daquela pilha, certo? Aí, lá dentro, devido ao material do qual é constituído esse gerador, eu vou ter uma perda por efeito Joule devido a essa resistência interna que todo gerador vai possuir, não adianta. Esse efeito Joule, ele causa uma queda de potencial e essa energia é dissipada na forma de calor para o meio. Aí você põe a mão na bateria do celular, a bateria está quente. É devido a essa resistência interna.
Então, a representação esquemática de um gerador real é a associação de uma fonte de potencial com uma resistência interna. Então, isso daqui é o que o gerador vai fornecer, porém, existe uma parte que ele perde associada a essa resistência interna desse gerador. Então, em função da resistência interna, um gerador real não disponibiliza ao circuito toda a DDP que poderia. A tensão real fornecida pelo gerador, que é a tensão U, ao circuito, é igual à diferença entre a força eletromotriz epsilon e a DDP produzida por sua resistência interna UR. Assim, a tensão útil, né, que é realmente o que ele vai entregar, aplicada por um gerador entre os seus terminais A e B, é determinada por, que é fácil de entender, tá, pessoal? Então, esses aqui são os polos negativo, representado pelo ponto A, e o polo positivo, representado pelo ponto B do meu gerador, na minha pilha, por exemplo. Aí, se eu ligar esse gerador num elemento de circuito, eu vou fechar esse circuito. Ou seja, esse meu gerador vai oferecer energia para o meu circuito. Essa energia ela vai ser distribuída para esse circuito através do deslocamento das cargas elétricas, que vai ser determinado pela corrente elétrica. Então, a partir do momento que eu tenho corrente elétrica passando por esse meu gerador, a diferença de potencial entre os pontos A e B, ela vai estar relacionada ao que a força eletromotriz do meu gerador, que era aquilo que ele realmente poderia disponibilizar, e a resistência e a queda de potencial relacionada à resistência interna. Então, a tensão real do meu gerador é a diferença do que ele poderia entregar com aquilo que ele perde, certo? Então, qual que é a finalidade? Que esse valor de R seja o menor possível. Quanto menor for o valor desse R, menor é a energia dissipada na forma de calor. Maior é a entrega de energia do meu gerador. Mais eficiente ele vai ser. Mais energia não elétrica ele consegue transformar em energia elétrica. Então, ó, a diferença de potencial entre os terminais A e B do meu gerador vai ser a força eletromotriz, que é nominal, é característica dele, menos a queda de potencial gerada pela resistência interna. Como é que eu calculo esse UR? Pela primeira lei de Ohm. Como está circulando uma corrente por esse gerador, como está passando uma corrente por ele, eu calculo essa queda de potencial na resistência interna, multiplicando essa corrente por essa resistência interna. Então, qual é a finalidade do gerador? Aumentar a diferença de potencial no circuito. Aumentar o potencial elétrico. Porém, como ele tem uma resistência interna, essa resistência interna ela vai ser responsável pela redução do potencial elétrico no meu gerador. Aí, se eu tenho um valor que eu posso entregar, mas eu tenho uma perda relacionada ao tipo de material no qual esse meu gerador é feito, o que realmente ele entrega está relacionado à diferença desses dois valores. Tá? Então, sintetizando, um gerador possui dois terminais, o polo positivo e o polo negativo. A função de um gerador é elevar o potencial elétrico, fornecendo energia para as cargas que se movimentam, no caso em seu interior, do polo negativo para o polo positivo. Então é uma entrega, é forçado isso, né? Vai da região de menor potencial para a região de maior potencial. Eu estou transformando energia, eu estou fazendo transformação de energia. Todo gerador possui duas constantes que independem do circuito ao qual está conectado: a força eletromotriz e a resistência interna. A força eletromotriz indica o aumento de potencial nominal de um gerador.
o aumento de tensão real entre os terminais no gerador é determinado pelo aumento de potencial nominal, que é a força eletromotriz dele, menos a queda de potencial na sua resistência interna. Então, pessoal, eu não vou ter gerador ideal, tá? Eu vou ter gerador real. Porque o ideal seria aquele gerador que não oferecesse resistência à passagem de carga por ele. Ou seja, que teria resistência interna igual a zero. Aí tudo que ele fornece poderia ser consumido. Mas na prática isso não vai acontecer, porque a própria constituição no qual o gerador é feito faz eu ter essa perda, tá? Então, essa função aí, que é elevar o potencial elétrico, até coloquei um asteriscos aqui para a gente poder lembrar. Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, de atrair ou repelir outras cargas elétricas. Então, se a função dele é aumentar o potencial elétrico, a função dele é melhorar essa realização de trabalho, né? Então, curva característica dos geradores reais. A equação de um gerador real pode ser analisada como uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, né? Por quê? Porque a tensão U, ela é dependente da corrente I que circula. Afim em que a tensão U disponível depende da corrente que passa por ele. Então, a equação do gerador real, o que realmente ele entrega, né, esse U aqui, é a diferença entre a força eletromotriz dele e a queda de potencial associada à resistência interna. Então, como o U depende de I, e eu tenho um fator negativo aqui, essa função afim é decrescente. Conforme eu vou aumentando o valor dessa corrente, porque epsilon e R são características nominais do meu gerador, então conforme eu vou aumentando a quantidade de carga por unidade de tempo, né, que é a corrente, eu vou diminuindo essa tensão que ele entrega. Então, desse modo, a gente pode representar aqui e fazer uma análise matemática do que está acontecendo. A força eletromotriz epsilon representa o coeficiente linear da reta, isto é, a posição na qual a reta intercepta a ordenada. Então, ó, nesse ponto de interseção da reta com a minha ordenada, o que eu tenho? Eu tenho um para-ordenado aqui, onde o valor no eixo horizontal é zero, e o valor no eixo vertical é a força eletromotriz. Ou seja, isso daqui vai acontecer quando eu não tiver corrente circulando. Exemplo, quando a pilha não estiver conectada a nada. A tensão entre os polos positivo e negativo é a própria força eletromotriz. Aí o termo menos R indica o coeficiente angular associado à inclinação da reta, está relacionado a uma função decrescente. Então, o interessante aqui, ó, esse ponto de interseção da minha reta com o eixo horizontal indica que eu tenho um valor de abscissa, que é a corrente, e um valor nulo para a ordenada. Quem que seria esse valor nulo de ordenada? O valor de U. Então, isso é conhecido como corrente de curto-circuito. Como é que eu obtenho isso num gerador? É quando eu ligo o polo positivo e o polo negativo através de um fio que não oferece resistência nenhuma. Eu tenho que pensar assim, o elétron é preguiçoso. Ele sempre vai procurar o caminho que oferece para ele menor resistência. E o curto-circuito é esse caminho que oferece menor resistência. Então, eu vou ter todo o potencial transferido do polo negativo para o polo positivo sem a interferência da resistência interna. Então, esse ponto aqui no eixo vertical é quando o meu circuito está aberto, e esse ponto aqui no eixo horizontal é quando eu fecho um curto-circuito, tá?
A curva característica de um gerador real permite determinar várias informações como força eletromotriz, corrente de curto-circuito, potência útil fornecida, etc. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, vou deixar no suspense que nós vamos ver na quarta-feira. Porque eu partindo deste ponto aqui, eu consigo definir corrente de curto-circuito, eu consigo definir potência útil, eu consigo definir potência dissipada. Tá? Aí, quarta-feira, eu fecho o conteúdo, a gente resolve o exercício e a gente já entra no conceito de receptores, porque aí eu tendo o gerador e tendo o receptor, eu posso montar o circuito. A gente já tem o capacitor, a gente já tem a resistência, então daqui para frente nós vamos associar isso tudo, montar circuito elétrico, calcular a resistência equivalente de gerador, resistência equivalente de receptor e tudo mais. Beleza, gente? Bom, por hoje é isso. Na quarta-feira, a gente conclui, só lembrando, tá? Que sexta-feira tem uma entrega de um trabalho também. Se puder entregando antes, vocês estão me adiantando a vida, tá? Porque aí fica mais fácil para mim, que eu vou corrigindo, porque a ideia é fazer o seguinte: eu já tenho trabalhos corrigidos, mas eu não vou entregar antes pelo seguinte, porque eu quero fechar a nota. Aí, no dia que eu corrigir o trabalho, eu consigo fechar a nota e mando tudo num pacote só para vocês, tá? Eu quero ver se até terça-feira que vem, acho que é dia 29, se não me engano, eu mando para vocês o trabalho corrigido e a nota do bimestre, beleza? Então é isso, gente. Na quarta-feira de manhã nós estamos aí. Bom resto de tarde para vocês. Bom início de semana. Até mais, até quarta. Um abração para vocês. Falou, Bruna, tchau. De nada. Falou, Pedro. Falou, Tchau, Juliana. doutor. Falou, tchau, gente. Tchau, Lavínia. Um abraço para vocês.